Já vão quase 100, falta pouco, faltam mais 16 anos para inteirar 100, né, desse importante episódio da história, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil. Revolução Constitucionalista. Em Marília hoje teve uma homenagem ao último combatente vivo ali daquela região. Põe na quadrada. A data ficou marcada por causa da morte dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que protestavam no centro de São Paulo contra a ditadura da Era Vargas. Eles foram mortos por forças pró-governo. No dia seguinte, 50 mil paulistas se alistaram, entre eles o seu Antônio. Nós fomos de trem pela Paulista, chegamos em Campinas, fizeram descer todos os soldados. O senhor se alistou porque o senhor quis, ou o senhor foi convocado? Não houve convocação. Não tinha? Não. Era alistamento voluntário. Todo voluntário. 9 de julho de 1932, uma data que entrou para a história do Brasil e também de São Paulo. Seu Antônio, apesar dos 104 anos, se lembra muito bem. Ele ficou 78 dias em uma trincheira, combatendo as forças do governo. Todo dia nós tínhamos combate, aviões bombardeando, porque o inimigo tinha muito armamento, tinha de sobra. Então aqueles aviões soltavam bomba o dia inteiro soltando. O nosso almoço de vez em quando sumia, porque jogava bomba no caminhão que ele levava, né? O ex-combatente foi homenageado no batalhão da Polícia Militar. Ele é considerado um herói de guerra pelos militares. As pessoas que lutaram naqueles combates, né, de 1932, lutaram com muita dificuldade. Eles não tinham nada, eles não tinham armamento suficiente, não tinham munição, muito menos equipamento. Então, era mais pela conduta pessoal mesmo, pelo perfil, pela bravura. E conseguiram chegar muito longe, tanto que logo depois o Brasil passou a ter uma nova constituinte e em seguida uma constituição nova. Sempre a história ela é muito importante para todos nós. Nós temos que conhecer o nosso passado, né, para nós podermos vislumbrar um futuro. E essas pessoas que fizeram parte da nossa história, fazem parte da nossa história, são muito importantes. Muitas pessoas acreditam que a Revolução de 32 foi um movimento separatista de São Paulo e estados do Sul, mas nada disso. Era a insatisfação contra a ditadura da Era Vargas, uma das mais sangrentas da história brasileira. O pai de seu Orlando combateu na Revolução. O aposentado ostenta no peito as medalhas que ele ganhou. O que aconteceu foi o seguinte: a Revolução de 30 trouxe ao poder uma ditadura sangrenta. São Paulo, que era o estado já institucionalmente organizado, o seu comércio, a sua indústria, as exportações, o comércio internacional já bem evoluído, não podia estar submetido a uma ditadura que um dia falava uma coisa, um dia falava outra. Não havia leis que regulamentassem a existência republicana do estado do Brasil e de São Paulo. Os paulistas marcharam por todo, né, o país. Os parabéns, né, às famílias que têm, né, membros que participaram desse momento em que ainda havia ideal na nação brasileira. Se combatia por um ideal, causas, né, mobilizavam pessoas. A última vez que isso aconteceu na história do nosso país foi na Segunda Guerra Mundial, né? E antes tinha acontecido com a Revolução Constitucionalista no estado de São Paulo. Há outros ingredientes também de bastidores, né, que mobilizaram esse levante lá no então Mato Grosso, a destituição de um general do Exército daquela região militar, provocou, né, toda uma celeuma nos quartéis e a partir de então, né, houve essa mobilização de todo o estado de São Paulo. Os paranaenses entraram, né, na briga também, a gauchada que em outras oportunidades já tinha tentado contra, né, a federação. A gente precisa se dedicar mais às histórias que são, né, a história do nosso povo.